26. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando, chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém, meus amados? Vamos orar. Pai, fala conosco nessa noite. Graças nós te damos por tua fidelidade, graças nós te damos pela tua palavra. Estamos diante, ó Deus, da verdade. A tua palavra diz, se nós conhecermos a verdade, essa verdade nos libertará. A tua palavra é a verdade. Santifica-nos nessa noite na verdade, Senhor. Que a tua graça esteja sobre nós, que a unção do teu Espírito esteja sobre a minha vida para falar. Tu conheces os nossos defeitos, por isso eu te peço, perdoa os meus pecados nesse momento, limpa os meus lábios, harmoniza o meu coração com o teu coração, da mesma forma com a tua igreja. Senhor, nós te pedimos que essa igreja esteja nesse momento apta para receber a boa palavra do Senhor. Graças nós te damos, porque nesse lugar sempre há uma palavra da tua boca, Senhor, para os nossos corações. Que mais uma vez não seja diferente, que o teu Espírito fale, trazendo respostas, edificação, exortação e consolo, tudo isso da parte do teu Espírito. Fica conosco agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam um forte amém, meus amados. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, querido, por favor. Nós vamos começar, querido, falando um pouquinho desse salmo. O título da mensagem é o caminho da honra. E nós vemos aqui um salmo que fala de renovo, um salmo que fala de alegria, um salmo que fala de transformação. Quando o Senhor, um tempo em que Deus transformou a sorte, mudar a sorte é mudar o quadro, é mudar a situação, é uma situação irreversível que se tornou possível, é um lamento que se tornou em alegria. É um tempo de tristeza que Deus traz alegria. Então é um salmo que traz essa esperança renovada. O salmista dizendo, olha, nós estávamos no cativeiro, nós estávamos presos, mas o Senhor nos livrou do cativeiro. Esse é um salmo de alegria. Essa alegria foi tão grande que ela contagiou todos aqueles que estavam à sua volta. Eles diziam, olha, com efeito o Senhor fez grandes coisas por nós. E o povo de fora dizia, olha, verdadeiramente o Senhor tem feito grandes coisas por eles. E eles dizem, Senhor, restaura a nossa sorte. Restaura, Senhor, continua restaurando. É um tempo de alegria, é um tempo que um povo estava em vergonha e agora tem que se honrar. Mas preste atenção, querido. Se a gente quando lê um salmo como esse, a gente é tendencioso a simplesmente a parar no tempo e olhar simplesmente para esse momento de alegria, para esse momento em que congelou a sua alegria. Mas preste atenção, é um salmo de transformação, que fala de mudança, e nós estamos vendo o ápice, a alegria, a honra, quando o povo é honrado, quando alguém está bem, quando alguém está glorificando a Deus. Mas preste atenção, muitos, quando a gente olha para esse tempo, a gente desconhece o caminho que se levou. Baseado nesse salmo, a gente sabe que o povo saiu de um cativeiro. Muito bem, a gente sabe também que esse povo, a razão do cativeiro não é porque Deus era mau e quis castigar o povo, nada disso. A sua rebeldia, a sua virada de costas para o Senhor, o seu desejo de não mais adorar e servir ao Senhor, isso tudo levou Deus a permitir esse povo entrar num cativeiro. A história fala isso em Ezequiel, em Jeremias, quantos outros livros proféticos, Isaías, nós vemos Deus tratando o povo simplesmente quando eles viram as costas para o Senhor. Mas ainda assim a graça do Senhor, o amor do Senhor alcança não só esse povo, mas também cada um de nós. E aí há um caminho. Foi um caminho de ida, mas também é um caminho até chegar a esse ápice da honra, onde o povo está feliz, onde Deus traz uma nova realidade, onde Deus faz distinção.
Quem honra faz distinção. Diga isso, quem honra faz distinção. Ou seja, separa, mostra, esse aqui é diferente. A honra são para pessoas diferentes. E aí nós vemos que esse povo de propriedade exclusiva do Senhor, essa nação santa é diferente. E Deus fez distinção. O povo que estava em fora estava glorificando, dizendo: olha, verdadeiramente Deus, o Deus deles, fez grandes coisas por ele. Porque tiraram o povo de um cativeiro, tiraram o povo de um tempo de desonra e colocaram num patamar de honra, querido. Exige um caminho a ser seguido. E a Bíblia está cheia de personagens que fizeram isso. A Bíblia está cheia de pessoas que a gente olha e lembra simplesmente quando eles estão lá em cima. Quem não lembra de Davi? Davi era o grande rei, mas houve um caminho para que Davi chegasse até ser o rei. Nós vemos tantas outras pessoas. Paulo, chega lá. Nós vemos hoje Paulo escrevendo mais da metade do livro do Novo Testamento, o grande Paulo. Mas Paulo passou por um processo. Hoje nós honramos, hoje nós vemos um apóstolo honrado, um apóstolo que teve uma revelação tremenda da graça de Deus. Mas preste atenção, houve um processo até chegar a isso. Ninguém é honrado, ninguém é colocado num patamar de honra por Deus sem passar por um processo, por um caminho. E é por isso que nós estamos dando o título dessa mensagem, o caminho da honra, porque é o caminho para seguir. E nós vamos nos basear, querido, na vida de José, que não foi diferente. A gente sabe desse homem que Deus disse lá, quando ainda era um menino, que ia honrá-lo, que ia colocá-lo, ia fazer distinção entre ele e seus irmãos, que ia colocá-lo num patamar de autoridade não só sobre os seus irmãos, mas sobre toda a sua casa. E eu sempre, quando olho para José, eu vejo José como uma grande chave que abriu portas para tantas coisas que deveriam acontecer e que não iriam acontecer. Mas se ele não estivesse lá, se a permissão de Deus não estivesse sobre ele, passando por tudo aquilo, muitas coisas não aconteceriam, porque ele foi a chave que abriu, que preservou. E aí, querido, nós vemos, baseado na vida de José, que é um tempo. São 3 períodos de tempo que nós temos que passar até chegarmos a esse caminho, a esse final de honra. Até nós podemos dizer: olha, grandes coisas Deus fez por mim. Olha, minha sorte foi mudada. Eu era um desonrado. Eu era uma pessoa que não tinha valor. Ninguém me olhava, ninguém dava nada por mim. Mas hoje, olha o que Deus fez por mim. E qual é o caminho que nós temos que perseguir? Qual é o caminho que nós temos que trilhar? Deus traçou um caminho para José. E baseado no caminho que Deus traçou para José, nós podemos encaixar a nossa vida. Nós podemos começar a enquadrar as nossas vidas e analisar: será que nós estamos nesse caminho? O desejo de Deus é honrar você. Diga glória a Deus por isso, querido. Deus quer honrar você no seu trabalho. Deus quer honrar você na sua faculdade. Deus quer honrar você na sua casa. Deus quer honrar você no meio da sua família, porque você serve a um Deus que tem um desejo muito grande de honrá-lo. Deus fala: olha, no lugar da tua vergonha, Deus te dará o quê? Dupla honra. No lugar da sua afronta, no lugar onde você era humilhado, Deus quer fazer você exaltado, não para que você se vanglorie, mas para que o nome dele seja glorificado. O Salmo 126 diz que o povo dizia assim: olha, o Senhor fez grandes coisas por nós. Isso é o nosso tempo de gratidão e adoração a Deus. Mas isso foi notório não só dentro das 4 paredes, mas fora disso. Então, entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E esse é o grande desejo de Deus, ter o seu nome honrado quando os seus filhos são honrados. Amém, meus amados? Amém, queridos? Então, o grande desejo de Deus é nos fazer honrados, para que o nome dele seja honrado também. Então, querido, há algumas coisas que nós precisamos aprender. E lá no livro de Gênesis, capítulo 41, de 37 a 47, fala exatamente desse tempo em que José está sendo honrado. E nós vamos ler esse trecho que diz assim: o conselho foi agradável ao faraó e a todos os seus oficiais. Que conselho foi esse? É quando José sai da cadeia e revela o sonho para faraó. E aí o que fazer? E aí José diz: olha, vão ser 7 anos de fartura, mas vão ser 7 anos também de seca, de sequidão, de fome. O que se fazer? Não basta saber qual é o tempo, mas o que se fazer em cada tempo.
E aí José aconselhou: olha, nesse período de 7 anos, nós devemos poupar, nós devemos guardar, encher os celeiros, para que quando vem a seca, nós também estejamos preparados. E aí o conselho, diz versículo 37, volta para mim, filho, por favor. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Versículo 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de silete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou de Zefanate Panaé, e lhe deu por mulher a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Amém, meus amados? Tem mais um? Passa para mim, João. Pronto. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. Queridos, se a gente olhar só esse pedaço da história, a gente pode se alegrar muito. Nossa, como esse jovem foi honrado. Mas só que a gente conhece o caminho que ele trilhou, só que a gente conhece o percurso que ele traçou. Desde a revelação do sonho até chegar esse momento, foram alguns anos de sofrimento, de decepções, de traumas profundos na alma de José. Desde o momento em que Deus revela, um grande problema se levanta primeiro dentro da sua casa. E aí, queridos, preste atenção. Há um tempo para que isso aconteça. Nós estamos vendo o final, quando todo mundo viu, restaurou a sorte de José. A gente pode fazer um paralelo com a vida de José como Salmo. Quando o Senhor restaurou a sorte de José, olha, você imagina esse menino de 30 anos saindo da cadeia. Alguns momentos atrás ele estava preso. Antes de Faraó chegar e declarar que ele seria a segunda maior autoridade do Egito, ele estava preso, sem perspectiva, vivendo 2 anos escondido, vivendo um período de questionamento. Olha, o que eu fiz para estar aqui? Quando ele revela o sonho do copeiro e do padeiro, ele implora para aquele que saiu e diz: olha, por favor, quando você estiver diante do Faraó, você diga para ele o que eu fiz por você, porque eu estou aqui injustamente, eu não fiz nada, eu não sei nem por que eu estou aqui. Você vê a ansiedade de alguém que não está, sabe, dentro de um contexto satisfeito. Ele não estava livre, estava preso, e não por justa causa, mas injustamente. E aí, meus amados, nós vemos que antes disso, José é traído, é tentado ser seduzido pela mulher de Potifar, e nós vemos a mão de Deus permitindo isso, mas para levá-lo a um patamar maior de autoridade. E aí, queridos, é que entra a história, porque o primeiro passo que Deus nos leva, o primeiro passo para andar nesse caminho de honra, é viver um tempo de espera. Mostra ali para mim, João, por favor. Um tempo de espera, repita comigo: um tempo de espera. Por que isso? Porque antes disso tudo acontecer, capítulo 41, versículo 1, diz assim: passados 2 anos completos, repita comigo, passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, parecia ele achar-se ele em pé junto ao Nilo. Passados 2 anos completos. Quem é que está controlando o tempo nessa situação? José. Nós lemos o final da história. José está lá, é o segundo homem, está honrado. O povo diz, o Faraó disse: olha, passe pelo meio do Egito com esse carro e manda o povo se inclinar. Ninguém levanta uma mão, ninguém levanta um pé sem esse homem, sem que esse homem permita. Ele vai ser honrado. Por quê? Porque ele foi alguém que resolveu um grande problema por mim. Acharíamos alguém em quem há o Espírito de Deus. São declarações da maior autoridade da terra naquele momento. E quem era esse homem para o qual ele estava dirigindo a palavra? A ninguém mais do que José, um preso. Mas preste atenção, queridos.
Caminho da honra começa com um tempo de espera. E nesse tempo de espera, querido, é um tempo em que tudo acontece ao nosso redor. Pastor, o que é isso? Tudo acontece. Tudo acontece com os outros. Tudo que você deseja acontece com o teu amigo, com o teu irmão, acontece com o teu colega de trabalho. E você está lá, em stand-by. Deus apertou um pause na sua vida. Mas por que isso? Você precisa aprender isso. Se é Deus que vai te honrar, Ele está no controle de tudo. Diga glória a Deus, querido. É Ele que está no controle de tudo. Então não adianta. Porque o que a gente precisa entender é que Deus vai nos honrar. Que a gente precisa entender como filho de Deus, que Deus tem um sonho em honrar o seu povo, para que Ele seja honrado através da nossa honra. Mas quem vai nos honrar é Ele. A honra não veio de Faraó. A honra é porque José passou por tudo aquilo. A honra veio porque Deus disse que ia honrar José lá atrás, quando ele ainda era um menino. Não foi Faraó que acordou e disse: olha, vou ser benevolente com algum preso, e se alguém puder, me indique o nome. Aí alguém lembrou. Não, queridos, não. Passados 2 anos completos, ou seja, Deus determinou que José ia ficar 2 anos preso. Ninguém mais. Esses 2 anos completos não está se referindo a Faraó, é referente à vida de José. 2 anos completos que José estava preso. Há um tempo de espera para a sua vida. Nesse tempo Deus está te preparando para coisa maior. Diga glória a Deus, querido. Deus está trabalhando na sua vida para preparar você para receber grandes coisas que o Senhor vai fazer. É por isso que Deus lá na frente vai nos tornar alegres. É por isso que Deus está dizendo: quando eu restaurar a tua sorte, tu vai ficar como quem sonha. Mas o primeiro passo que você tem que dar é aprender a esperar o tempo de Deus, querido. José estava inquieto, pedindo: por favor, alguém lembre de mim, eu não quero ficar preso. Mas Deus disse: José, há um tempo para você se esperar, há um tempo para você ser tratado. Há coisas que eu preciso tratar com você aí nesses 2 anos. Querido, fique tranquilo. Se você está debaixo de uma palavra e parece que as coisas que Deus prometeu estão acontecendo com os outros, Deus está preparando você para coisas maiores. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus está preparando a sua igreja. Deus está preparando coisas para você no seu trabalho. Deus vai honrar você na sua família. Mas espere o tempo de Deus. Não adianta sair antes. Não adianta encurtar. Não adianta pegar atalho. Nesse tempo Deus está chamando a nossa atenção para Ele. Nesse tempo de espera Deus está mostrando quem Ele é para nós. Deus está mostrando que Ele que é o Senhor que honra. Deus está mostrando que o poder é dele. Deus está mostrando que o caminho quem traçou foi Ele. Não saia por atalhos, querido. Se você entende isso, se você sabe que Deus tem algo para a sua vida, se você entende que Deus nessa noite está apontando para você um caminho que Ele vai te honrar, aprenda a esperar. Tempo de espera, querido, nos preparam para grandes coisas. Diga glória a Deus por isso, querido. Repita comigo: grande tempo de espera me prepara para grandes coisas em Deus. Como é difícil esperar, como é difícil entender, mas aprenda, querido. Esse é o primeiro processo, esse é o primeiro passo. Sem esse passo aqui, ninguém trilha o caminho da honra. Ninguém anda em honra em Deus que não sabe esperar o tempo dele. Ninguém vai a lugar nenhum sem primeiro saber esperar. Como é que você vai andar por um caminho que você não conhece? A Bíblia não fala, mas nesses 2 anos que José ficou escondido, onde nada acontecia na vida dele. Quantos de nós já não fizemos essa avaliação? Minha vida está parada. A minha vida profissional parou. O meu ministério parece que está parado. A minha vida parece que deram pausa. Tudo acontece com os outros, menos comigo. Querido, Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu das suas promessas. Deus não esqueceu do desejo dele de honrar você. Ele vai te honrar no tempo oportuno. Que nós vemos ali, quando o Faraó diz: ninguém abaixo de mim, eu sou maior do que você, só eu. Ninguém. Pega um anel, diz assim: olha, esse aqui é o símbolo da sua autoridade. Passe com ele no meio do povo e diga assim: esse é José. Incline-se diante dele. Aqueles que um dia, você pode imaginar Potifar no meio da corte e olhando para José, aquele que ele mandou prender. Você pode imaginar a cara da mulher de Potifar dizendo: nossa, eu fiz isso com esse menino e agora esse menino é maior do que o meu marido. É assim que Deus faz, querido. Não por vingança, mas porque Ele quer honrar você. Diga glória a Deus, querido. Deus quer honrar você.
Não é que Deus é um Deus vingativo que vai dizer, olha, né, você vai sabor de mel, aquela coisa toda que a gente conhece, mas não é isso. Deus simplesmente quer mostrar que Ele é Deus sobre a sua vida. Não foi Ele que deu a palavra para José, olha a lua, sabe, as espigas, todo mundo vai se inclinar diante de você. Isso acontece, querido. Deus não mente nas suas palavras. Deus não se esquece das suas promessas. Deus não aborta os seus planos. Os planos de Deus para a minha vida não podem ser frustrados, querido. Deus, quando quer honrar alguém, Ele vai honrar, não importa o tempo. E Deus, quero dizer para você que Deus quer honrar você em todas as áreas da sua vida. Deus quer fazer de você alguém que glorifica o nome dEle. Mas primeiro, aprenda a esperar, querido. Aprenda a esperar. José, num dia comum, sem nada para fazer, estava ali, ele gozava de alguns privilégios dentro da prisão. Mas aí um dia comum, abriu a prisão, limpou a prisão, falou com os presos, e alguém fala assim, olha, Faraó quer falar com você. Faraó quer falar com você. Isso muda tudo, porque Deus permitiu que Faraó tivesse um sonho. Deus permitiu aquele homem, a maior autoridade da terra naquele tempo, ter um sonho. E quem entendia de sonhos? José. Há coisas no seu trabalho que só você, ungido por Deus, vai poder resolver. Diga glória a Deus por isso, querido. Há coisas na sua família que Deus, só você sabe. Coisas no seu ambiente, na sua vizinhança, que é você que Deus escolheu, querido. Que Deus deu um talento especial, que deu uma palavra, que tem, sabe, um comportamento. São coisas específicas. Interpretação era com José, querido. E quando esse homem tem um sonho, Deus dá um sonho a esse homem. Quem ele tem que chamar? José. Alguém. As pessoas qualificadas, livres, pessoas que estão mais perto, poderiam até chegar e podem até ser humanamente até maiores que você na sociedade. Mas a unção que Deus deu para você, ninguém toca. Quando ela precisar ser usada, saia. Quando alguém gritar o teu nome e dizer assim, olha, alguém acima de você precisa de algo que você tem, vá na autoridade do nome do Senhor e diga, eu sei o que fazer. Vai lá, querido. Não tema as autoridades, não tema quando chamarem você diante do seu patrão, do seu diretor, diante de alguém que sabe, que está lá precisando. Deus vai usar você. Mas ele está lá escondido, é só um funcionáriozinho. Não, você é autoridade, você é filho de Deus. Diga glória a Deus, querido. Você é escolhido por Deus. E quando Deus bateu o martelo e falar, chegou o tempo completo. Quando o tempo se completar de Deus, o teu primeiro passo começou para a honra que Deus vai gerar na tua vida. Diga glória a Deus, querido. Levante as suas mãos, eu quero declarar algo para a sua vida. Repita comigo, Senhor Jesus, eu quero aprender a esperar o tempo perfeito do Senhor sobre a minha vida. Porque se eu não souber esperar o teu tempo, eu não vou ser honrado pelo Senhor. Repita comigo, eu quero, Senhor Jesus, em todo tempo e em todo lugar, honrar o teu nome para a glória do nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso, querido? Então diga assim, o primeiro passo é esperar. Fala para o teu irmão assim, aprenda a esperar, querido. Glória a Deus. A outra coisa que a gente tem que dar, aprender isso, tempo de cura. A gente falou, foi tão ministrado aqui essa semana, sábado e hoje. Não combinei nada com ele, essa mensagem está preparada há um tempo, mas um tempo de cura. Porque não adianta, querido, querer ser honrado por Deus com amargura no coração. Nós somos muito bem ministrados com falta de perdão, orgulhoso, feridas na alma, traumas profundos. Não adianta querer, então Deus vai aprender, fazer você aprender a esperar. E é nesse tempo de espera que Deus cura. José precisava ser curado, querido. José precisava ser curado para se encontrar em primeiro lugar com a sua família e depois salvar essa família. Você imagina se José não passa por um tempo de cura, onde Deus tratou o coração dele, quando ele encontrasse com os seus irmãos, não seria um tempo de honra, mas seria um tempo de vingança. É isso que acontece quando a gente queima etapas, quando a gente já vai direto, quer ser honrado e sai passando por cima de princípios, sai passando por cima do tempo, não respeita Deus, não respeita ninguém, está de olho na honra, quer ser honrado diante dos homens. A gente quebra tudo isso, e aí a gente pode até chegar pelos nossos méritos, mas quando a gente chega lá, o sentimento não é um sentimento de quebrantar-se.
não é um sentimento de alguém que foi quebrantado, tratado, mas é um sentimento de vingança. Agora que eu estou por cima da carne seca, agora vocês vão ver. Se José não sabe esperar, e se José não fosse tratado por Deus, o primeiro sentimento que ele teria com seus irmãos seria vingança. E Deus não honra ninguém baseado em vingança, querido. Deus não chamou você para tirar você de uma situação de vergonha, para te colocar lá por tempo de honra, para você se vingar daqueles que te honraram. Não, querido. É para que eles, quando virem você sair de um tempo de vergonha e serem colocados num patamar de honra, eles deem glória a Deus pela sua vida, querido. E o sentimento que você vai ter por eles é o mesmo que Deus teve por você. Você vai ter que ter misericórdia deles, meus amigos. Foi isso que Deus ensinou José. José precisava ser curado para poder se encontrar com seus irmãos, querido. Nos momentos, queridos, de solidão, esquecimento, Deus tratou o interior de José. Sabe por que isso? No livro de Gênesis, capítulo 41, 50 e 51, a Bíblia fala que antes da fome chegar, Deus permitiu que 2 filhos fossem gerados. 2 marcos, 2 memoriais na vida de José, para que ele nunca se esquecesse de quem ele era e de quem era o Deus que estava com ele. O texto diz assim, meus amados: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potifra, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Alguém para dizer isso, o irmão Renato falou algo muito interessante aqui. Ele disse: hoje eu posso me expor e falar daquilo, das minhas vergonhas, porque eu fui curado. Diga glória a Deus por isso, querido. É Deus dizendo para José, José mostrando: olha, José, dê o nome de Manassés para você entender que Deus me fez esquecer. Não foi o seu esforço, José. Deus tratou com ele, e Deus quer tratar com você também. Esse tempo de cura é um tempo para que Deus vai colocar você lá na frente, para que você tenha o coração de Deus, querido, para você reconhecer Deus na sua vida, e que você também tenha misericórdia daqueles que um dia humilharam você, porque eles também carecem da misericórdia de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, um tempo de cura. Deus olhou e olhou assim: olha, José, toda vez que você olhar para esse menino chamado Manassés, você vai ter que lembrar. Quando José ia chamar, vamos trazer isso para a tradução literal: oh, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa do meu pai, vem cá. Foi assim: oh, Deus me fez esquecer, vem cá, limpe aqui para mim. É assim. Todas as vezes, querido, que Deus trata com alguém, não fica a marca, a cicatriz é para lembrar que Deus curou você. Glória a Deus, meus amados. Toda cicatriz na sua vida causada pelo poder de Deus, pelo bálsamo de Deus, é para você lembrar que Deus curou você. Não é para lembrar de quem te fez a ferida, é para você lembrar de quem curou você. Glória a Deus, meus amados. É para lembrar. Então não adianta querer ser honrado se você não está curado. Não adianta querer ir a patamares maiores em Deus, porque você não vai glorificar a Deus se a tua alma não for curada. E se você foi ministrado, eu creio que você que foi ministrado nesses 2 dias, aprenda, perdoe, libere o teu coração. Aquele que te humilhou precisa ser liberado do teu coração. José precisava perdoar o seu pai, José precisava perdoar os seus irmãos, ele precisava perdoar a mulher de Potifar, ele precisava perdoar aquele copeiro que saiu, disse que ia falar dele e não falou. Isso traz, querido, um terremoto de emoções dentro de alguém. A pessoa se sentir abandonada, a pessoa se sentir esquecida injustamente. Isso causa um turbilhão de emoção na vida dessa pessoa. E era esse homem que ia governar o Egito. Nos planos de Deus, era esse homem que ia preservar a sua família. Deus está olhando para o seu futuro, querido. Deus não quer, você está ferido hoje, amém, pastor, estou ferido, mas Deus lá na frente vai curar você, querido. Deus quer causar, gerar cicatriz para você glorificar o nome dele, dizer: olha, Deus me curou de todas as mazelas que o meu irmão fez, que a minha irmã fez, que a minha família fez, que a minha mulher fez, que o meu marido fez, que o meu irmão, que o meu vizinho, que o meu colega de trabalho, que o meu gerente, que o meu professor, que alguém fez por você. Deus é um Deus que derrama bálsamo, que cura. Diga glória a Deus, querido.
Deus quer fazer isso. Por quê? Porque Deus quer honrar você. Porque Deus quer levar você a um patamar maior. Deus quer colocar você num posto de autoridade nele. Não para você mandar, mas para que as pessoas, quando olhem para você, digam: glorificado seja o Deus de José, louvado seja o Deus do João, louvado seja o Deus da Maria, louvado seja o Deus do Edson, de nós, louvado seja o Deus dessa igreja, querido. Por quê? Porque Deus quer honrar a gente, para que Ele seja honrado. E Deus não trabalha com pessoas feridas. Deus não vai colocar pessoas feridas para governar. As pessoas precisam ser curadas se há alguma coisa que ainda restou dentro de você. Se você está entendendo o que é esperar, se você sabe que tem mágoas no seu coração, perdoe, libere. Sai, sabe, desse tempo de amargura. Abra esse cemitério, libere essas pessoas que estão dentro de você. O teu coração é um jardim. Diga glória a Deus, querido. Ele não é um cemitério. Nosso coração não foi chamado, não foi gerado para conter túmulos, mas para conter o bom perfume de Cristo. Diga glória a Deus, meu amado. Perdoe, porque esse é o segundo passo, para que você entenda quem é você, para você entenda quem é o Senhor. Deus me fez esquecer. É muito claro isso. Deus, nós olhamos para a vida de José lá na frente, quando ele se encontra com seus irmãos. No primeiro momento, toda vez que eu vejo essa cena e leio essa cena, eu imagino, meus olhos enchem-se d'água. Por quê? Porque é um momento muito profundo de perdão. Quando ele diz assim: olha, sou eu, ele rasga a sua túnica. Quando os irmãos voltam pela última vez: olha, sou eu, José. Imagine aqueles irmãos. Ele não está dizendo: sou eu, José, e agora vocês vão ver o que vai acontecer. Não, ele estava dizendo: olha, sou eu, José, um irmão. Estava com saudade de vocês. Quanto tempo nós não nos vemos? Eu senti saudade, vocês fizeram mal para mim, mas entendam isso: eu sou seu irmão, e por minha causa vocês ainda estão vivos. Quando os irmãos de José, o pai de José morre, os irmãos com medo dizem assim: olha, inventa uma história. Olha, nosso pai pediu que você tivesse misericórdia de nós. E José diz: olha, esquece isso. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Diga glória a Deus, querido. Sabe para quê? Para que se preservasse muita gente. Eu não posso ter amargura, porque hoje vocês estão vivos porque Deus me perdoou, porque Deus me fez esquecer tudo aquilo. Eu não tenho nada contra vocês, eu não tenho nada guardado, porque eu entendi quem é Deus. Nesses anos que eu passei esquecido, dado como morto, Deus trabalhou comigo. Deus me fez entender o valor da espera nele. Deus me fez, sabe, alguém restaurado. Deus curou a minha alma. Por isso eu não tenho nada contra vocês. Vivam bem, frutifiquem, sabe, sejam abençoados nessa terra. Que o Senhor multiplique as nossas famílias, que a gente cresça, que a gente seja um povo abençoado aqui. A bênção de Deus está sobre nós. E assim, querido, aconteceu. Então, um tempo de cura é um tempo, é o segundo passo para você ser honrado, querido. Repita comigo: o tempo de cura é necessário para que eu trilhe o caminho da honra em Deus, querido. Você está entendendo isso? Diga amém, meu amado. É a última coisa que nós aprendemos, é um tempo de visão renovada. Eu preciso aprender a esperar, eu preciso ser curado, eu preciso renovar a minha visão. Porque não adianta, meu amado, a gente está lá na frente, olhando para o passado. A minha visão tem que ser no futuro. A minha visão tem que ser onde eu estou em Deus, não onde eu estava no mundo, não onde eu estava, sabe, no meu passado, não onde eu estava na bebedeira, não onde eu estava na prostituição. A minha visão não tem que estar lá. A minha visão tem que ser renovada. Porque se José vai para o trono pensando: olha que droga, olha como eu vivi uma vida miserável, olha aquele tempo de cadeia foi insuportável, olha que tempo ruim quando os irmãos me jogaram na cisterna, que tempo ruim que eu fui lá andando naquela caravana de ismaelitas, como é que foi ruim isso? A visão dele se renovou, se ficou para trás, querido, porque Deus fez esquecer. O texto diz assim, em versículo 40 e 52, ao segundo, falando do filho, lhe chamou Efraim, pois disse, repita comigo: Deus me fez o quê? Próspero na terra da minha aflição. José não negou a realidade dele. José não negou que ele passou por dificuldade, mas a visão dele foi renovada. Deus me fez próspero. José olha para agora, para ele, e diz assim: olha, eu tenho roupas bonitas,
Olha, eu não tinha nada nas mãos, só cicatrizes, só calos, só de tanto varrer. O que eu tinha na mão eram chaves, agora eu tenho um anel que me dá autoridade. Eu não tinha ninguém, agora todo mundo, ninguém lembrava de mim, agora por onde eu passo todo mundo se inclina diante de mim. E é nessa terra que Deus me afligiu, é nessa terra que eu sofri, é nessa terra que eu vim para cá jogado como escravo, é nessa terra que eu trabalhei de empregado, é nessa terra que eu fui, injustamente jogado na cadeia, é nessa terra que eu passei 2 anos completos dentro de uma cadeia e ninguém lembrou para mim, é nessa terra que a minha família me jogou, na terra da aflição. E é justamente na terra da aflição que Deus honra você. Diga glória a Deus, querido. É lá que Deus vai honrar você, mas a sua visão precisa ser renovada. Você não pode olhar para onde você está e viver do passado, mas para aquilo que Deus está fazendo hoje com você. Porque, querido, é na terra da aflição que Deus glorifica o nosso nome. É na terra onde você era esquecido que Deus coloca você no patamar de honra nele, querido. Você não é honrado no Egito, você é honrado em Deus. É Deus que vai honrar você diante dos homens, diante das situações difíceis. É Deus que tem o prazer de honrar você. Não é os homens, não são os homens que vão lhe honrar, é Deus que está honrando. Foi Deus que honrou José. Deus fez, a Bíblia diz, é muito claro que o coração do rei está na mão do Senhor, e segundo o seu querer, inclina para onde quer. Faraó é poderoso na terra, mas Deus é poderoso na terra e no céu, querido. Deus pode fazer você prosperar na tua terra de aflição, onde todo mundo te humilha, onde você não é lembrado, onde ninguém sabe quem é você. Deus vai honrar você. Quem é esse homem? Esse homem é o homem que Deus levantou. Essa mulher é a mulher que Deus levantou. Para quê? Para dar honra e glória ao nome dele. Olha, só Deus, glória a Deus, porque ele não era ninguém. Agora Deus o colocou no patamar de honra. É assim que Deus fez com José, e é assim que Deus deseja fazer com você. Dê glória a Deus por isso, querido. Funciona dessa forma. Mas a minha visão precisa ser renovada. Esqueça o passado. Não fique lamuriando porque você era o segundo carimbador. Não fique lamuriando porque você não era ninguém, porque o setor que você trabalhava era o setor mais escondido, ninguém lembrava de você. Não fique dessa forma. Glorifique a Deus aonde Deus vai te colocar. Ao segundo, Deus deu o nome de Efraim. Todas as vezes que ele olhava para Efraim, ele tinha que dizer: olha, esse menino me faz lembrar que a terra onde eu estou é de aflição, mas ele é o símbolo da prosperidade de Deus. Deus vai gerar um marco na tua vida, querido. Deus vai dar um sinal para você. Deus vai colocar você num patamar onde tudo que você olhar, você vai ter que dizer: olha, Deus me fez prosperar, Deus me honrou, glória a Deus, porque é o Senhor que me faz prosperar, é Deus que me promoveu, é Deus que restaurou a minha sorte, é Deus que fez tudo isso, querido. Assim Deus quer fazer. José, querido, reconhece que todo sofrimento valeu a pena. Isso é visão renovada. Não é se lamuriar porque passou pelo tempo da aflição, mas é para dizer: se eu estou aqui, é porque eu passei por isso. Você entende isso, querido? Muitas vezes, ano passado, o nosso bispo esteve aqui na inauguração, e eu fui levar ele com o irmão, lá no aeroporto. E aí, o irmão passou em frente a uma denominação que ele pertencia, e disse assim: olha, eu fui daqui e tal, e saí daqui, mas não foi muito legal, o tempo que eu passei aqui. O bispo disse para ele assim: querido, tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Porque para você estar aqui, você teve que passar por ali. Para você estar aqui hoje, bem, você está legal, está tranquilo, tem uma igreja, tem um pastor, você precisou passar por isso. Então em Deus tudo vale a pena. Diga glória a Deus, meu amado. Tudo coopera para o nosso bem. Mesmo os momentos de aflição, mesmo os momentos de cadeia, mesmo os momentos de esquecimento pelos homens, mesmo os momentos em que Deus trata a nossa alma, tudo vale a pena em Deus, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram gerados segundo o seu propósito. Repita comigo, diga assim: eu estou debaixo de um propósito, por isso Deus vai me honrar. Entenda, querido. José demonstra isso colocando o nome do filho de Efraim. É interessante isso, querido. Como o nome tem tanta força na vida das pessoas. Manassés, Deus me fez esquecer, eu não posso ter mágoa. Efraim, olha de onde eu vim, onde eu estou. Era isso que Deus queria mostrar para ele. Olha de onde eu te tirei. Olha onde você está. Sempre vai haver um tempo de honra, querido.
Há uma frase que eu coloquei aqui que diz assim: Deus tem um tempo e um modo de nos honrar. Repita comigo: Deus tem um tempo e um modo de nos honrar. Agora fala isso bem forte: felizes são aqueles que são honrados por Deus. Diga para o seu irmão assim: felizes são aqueles que são honrados por Deus. Repita assim: Deus vai honrar você, querido. Versículo 57 diz assim: todos juntos, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de quem? De José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Ninguém ia ao faraó, ninguém lembrava do faraó, iam a José. Estou com fome, José. Sabe o que acontece isso, querido? Deus, quando honra alguém, tira alguém de um patamar de pedinte para um patamar de provedor. Diga glória a Deus bem forte, querido. Vão vir a você pedir conselhos no tempo de fome. Vão vir a você pedir provisão quando Deus honrar você. A sua família vai vir a você e perguntar: ore por mim. Mas não quer saber de nada, você fala, ninguém te dá crédito. Mas vai chegar um tempo, e no tempo da fome, vão vir a você, José. Vão vir até você, vão bater na tua porta, vão lá no teu setor e vão dizer assim: ei, querido, por favor, me dê licença, eu estou com uma dificuldade lá naquele setor, você pode me dar uma informação? Você vai dizer: eu sei o que fazer, porque você está esperando isso. Diga glória a Deus, meu amado. Deus vai honrar você. Deus quer fazer você prosperar, querido. E todas as terras vinham ao Egito para falar com José. Ninguém falou com José durante 2 anos, mas agora todo mundo tinha que falar com José. Sabe por quê? Porque o tempo da honra chegou. Diga glória a Deus, meu amado. Fique de pé e aplauda o nome do Senhor nessa noite, querido. Aplauda o Senhor nessa noite, querido. Dê glória a Deus, querido. Deus vai honrar você. Guarde essa palavra no seu coração. Uma palavra de poder para a sua vida. Feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida.